Hoje, por exemplo, quando você fala que Deus criou o mundo, isso evoca imediatamente a ideia do design inteligente. Deus fez um projeto. Esse projeto consiste de um conjunto de leis cósmicas que determinam, então, a forma e as propriedades de cada ente, etc, etc. Eu digo, muito bonito, mas acontece que a doutrina católica diz que Deus criou o mundo do nada. Então, de que substância ele pode ter preenchido este mundo, se não dele mesmo? Isso quer dizer que Deus não cria coisas no sentido de manipular alguma matéria e lhes dar uma forma. Ele infunde a sua própria forma. Isso quer dizer o seguinte, que criando a criatura, Deus não age sobre ela como uma força externa. Ele a constitui de si próprio. Eu escrevi um textinho aqui, preciso tentar se explicar isso assim oralmente, eu não conseguiria, então eu preferia escrever, eu vou ler aqui para vocês, depois eu passo o texto para vocês. Para ler o capítulo 1 do livro 3 da Suma contra os Gentios, é preciso colocar-nos mentalmente no nível de abstração e universalidade requerido pelo assunto. Santo Tomás aí trata da origem primeira de tudo o que existe. Não se trata, portanto, de imaginar uma força que haja de algum modo sobre as coisas, pois isso não só pressupõe a existência anterior de coisas, mas define o agente de modo errôneo por uma noção transitiva, a de força. Quando é claro que a ideia mesma de um movimento transitivo exige algo em direção ao qual se transita, mas Deus não tinha em direção a quem transitar. Trata-se isto sim de compreender que, se existência é o estado daquilo que existe, ela própria não pode existir nesse sentido, pois então se reduziria a um existente entre outros. Também nos pode compreender a existência como soma ou conjunto daquilo que existe, pois nesse caso ela não teria nenhum atributo próprio, senão aqueles que estão nos existentes, ou aqueles que resultam das relações entre eles, e portanto ela nada seria por si mesma. Para apreender a noção de existência, você tem de fazer um esforço de imaginação para conceber a total inexistência do que quer que seja. Se nós falamos de criação, então que nada existia. Então vamos suprimir tudo. Suprima o cosmos, suprima a história, suprima todos os entes reais ou irreais, suprima até mesmo a consciência humana, a começar pela sua própria, e tente conceber o que sobra. É o nada. Sim, certamente é o nada. Se nada existe, você suprimiu tudo que existe, sobra o quê? O nada. Mas não pode ser o nada absoluto, porque sabemos que alguma coisa de fato existe. E se algo existe é porque é possível. Excluído todos os existentes, sobra um nada, mas um nada cheio de possibilidades. Se você excluir até mesmo essas possibilidades, você terá declarado que tudo é impossível. Mas você sabe que algo é possível, pois algo aconteceu. O nada que sobra quando suprimidos todos os existentes não é, pois, propriamente um nada, mas um feixe de possibilidades. Quais possibilidades? Todas as que se realizaram e todas as que ainda podem se realizar. Isso é o que chamamos existência, a possibilidade de que os existentes existam. A possibilidade dos existentes não existe como eles existem. Existe independentemente deles. Se a possibilidade fosse coexistente com os entes, todos eles teriam que existir ao mesmo tempo. E nós sabemos que não é assim. A possibilidade não depende dos existentes, os existentes é que dependem dela. Mais ainda, a possibilidade transcende infinitamente os existentes, pois abrange também todas as relações possíveis entre eles. O conjunto das relações possíveis entre os existentes não pode ser deduzido da soma dos atributos de todos eles, pois há possibilidades acidentais que não derivam desses atributos. Ou seja, a possibilidade abrange não somente todos os entes possíveis, mas todas as possíveis relações entre eles, inclusive relações acidentais que não decorrem da natureza e nem dos atributos deles. Para cada conjunto de atributos de um ente, há em volta um conjunto imensamente maior de acidentes possíveis. E estes, se são possíveis, fazem parte da possibilidade
estão contidos naquele nada que você encontrou suprimir mentalmente a totalidade do que existe. A palavra possibilidade é usada, hoje em dia, apenas como medida de uma conjetura que fazemos sobre este ou aquele ente, sobre este ou aquele conjunto de entes, ou sobre este ou aquele fato. Mas uma coisa é a possibilidade considerada ao nível dos entes, isso é, tomando-se entes já existentes. Por exemplo, se perguntamos, é possível um burro voar? Você está subentendendo que existe burro, que existe voo, portanto que existe atmosfera, que existe espaço, que existe mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então está usando a possibilidade no sentido de uma medida da sua conjectura. Mas uma coisa é a possibilidade considerada no nível dos entes, outra é a possibilidade considerada em si mesma, acima e antes da existência de qualquer ente. No primeiro sentido, a possibilidade é uma relação entre entes. No segundo, é a constituição desses entes como essências. A palavra essência designa o que um ente é independentemente de ele existir ou não. Portanto, já entende que na possibilidade estavam contidas todas as essências, não os entes existentes que só passaram a estar lá depois de existir. Mas o que é essência? É a forma da sua possibilidade. O que é a essência de um gato? É o que o gato será se ele existir. O que é a essência de um dragão verde com bolinhas cor-de-rosa? É o que ele será quando existir, se existir. Como cada ente existente é alguma coisa, isto é, tem alguma essência, e como tudo aquilo que existe é necessariamente possível, é forçoso concluir que no plano da possibilidade pré-existente, todas as existências já eram o que viriam a tornar-se na existência real. Ora, entre as essências existem relações lógicas e incontornáveis, independentes e prévias à existência dos entes que as manifestam. Os entes matemáticos ilustram isso de uma maneira esplêndida. Antes de que existisse qualquer objeto esférico, os pontos da superfície da esfera já eram equidistantes do seu centro. Antes de existir um quadrado, já era forçoso que, cortado pela diagonal, o futuro quadrado resultasse em dois triângulos isósceles. Portanto, se todas as essências já estavam presentes na possibilidade total, antes que qualquer ente a elas correspondente viesse à existência, temos de admitir também que todas as relações lógicas entre todas as essências possíveis já estavam contidas na possibilidade total. Mas entre os entes, há relações que, sem ser ilógicas, são alheias à lógica, no sentido de que não podem ser deduzidas das essências. São as relações acidentais. Se essas relações não estivessem contidas na possibilidade total, seriam impossíveis e, portanto, jamais apareceriam na existência. Como aparecem, é necessário concluir que elas estavam lá. Pergunte agora como todas essas essências e todas essas possibilidades, como, sob que forma, em que modalidade elas estavam presentes na possibilidade total. Estariam lá de maneira confusa e mesclada, só se distinguindo ao longo do processo da existenciação, quer dizer, as possibilidades eram todas confusas e à medida que existiam, elas se distinguiram. Isso seria o mesmo que dizer que no curso da sua vinda à existência, essas essências realizaram uma possibilidade que não estava na possibilidade total, ou seja, realizaram uma possibilidade impossível. Então, é claro que não é possível esta hipótese. As essências de suas relações, inclusive acidentais, estão todas presentes na possibilidade total e estão lá em modo perfeitamente ordenado e límpido. Inclusive as relações acidentais não estão mescladas e confusas. O que você encontrou ao suprimir todos os existentes começa a se parecer cada vez menos com um nada. Ele é antes a ordem prévia de todas as possibilidades manifestadas no curso da existência. Pergunte agora se a possibilidade universal pode ser concebida apenas como um sistema teórico hipotético, passivo e inerme, de equações ou relações lógicas quaisquer, sem nenhuma existência em si mesmo. A resposta clara é: se a possibilidade total não existe, não existe possibilidade nenhuma. A possibilidade universal não existe, portanto, como possibilidade no sentido fraco da palavra, como quando dizemos que um jogo de xadrez tem a possibilidade de terminar com a vitória das negras ou das brancas. Ao contrário,
contendo em si todas as possibilidades da existência, ele abrange e contém a existência. Toda a existência. A existência deriva da possibilidade e não esta daquela. Contendo em si a existência, ela nem pode ser inexistente, nem pode existir como existem os entes. Ela tem uma modalidade especial de existência. Como diziam os escolásticos, ela existe de modo eminente. Ela existe mais do que a totalidade dos existentes. Contendo em si a existência na sua totalidade, bem como a inexistência que limita a existência, ela é a existência da existência. Está entendendo? Então, por favor, não conceba Deus como um ente supremo, né? Um ser supremo. Isso é figura de linguagem. Deus é a existência da existência, a própria possibilidade da existência. Portanto, a existência é um aspecto da possibilidade. A possibilidade enxerta a existência na existência. E de onde vem essa existência? Dela própria. Então, eu sei que tudo isso parece bastante abstrato, tá certo? Mas, note bem, que isso aqui não foi feito como uma demonstração, e sim como uma meditação. Meditação sobre o quê? Sobre a frase Deus criou o mundo. A meditação, diz Hugo de São Vítor, é você, em vez de você tirar consequências de uma afirmação, você rastrear o que está no fundo dela. Rastrear o sentido mais pleno do que está dado ali. Portanto, pode parecer uma demonstração lógica, mas é o contrário de uma demonstração lógica. Então, na verdade, a maior parte dos escritos filosóficos que existem são meditações, não são demonstrações. Demonstração é quando você está querendo provar alguma coisa para alguém. Eu não estou querendo provar nada para ninguém, eu estou só querendo entender. Então, este esforço de dar inteligibilidade, seja a experiência, seja algo que você leu, então, vamos dizer, isto é filosofia tomada na sua expressão máxima. E note bem, o que eu estou tentando entender aí não é somente a frase Deus criou o mundo, mas é a famosa resposta à pergunta por que existe alguma coisa e não antes o nada. Enquanto você conceber, por exemplo, o universo somente no sentido cósmico, no sentido, por assim dizer, cosmográfico, tá certo? E perguntar quem criou isto, ou se isto foi criado, ou de onde surgiu, você nunca vai encontrar uma resposta. Porque cosmos, tá certo? Já é uma forma determinada, já é, por assim dizer, uma coisa. E não tem nenhum jeito de você rastrear a origem dessas coisas se você supuser que para além delas existe algo que as criou. Você nunca vai chegar a coisa nenhuma. Porque este para além delas não está para além delas, está nelas. E está também para além delas. Você entende isso particularmente se você meter na sua cabeça o conceito do círculo de latência. Que cada ente que existe, ele só existe porque ele tem um feixe de possibilidades imenso que o circunda. Amputado deste círculo, ele não seria nada. Eu volto ao exemplo do cachorro que está deitado e você vê que o cachorro ele pode se levantar, ele pode latir, ele pode abanar o rabo, ele pode fazer uma série de coisas. Se ele não pudesse fazer nada disso, ele não seria um cachorro, ele seria uma imagem de cachorro. Portanto, nenhum ser é somente a sua presença atual. O ser é o seu círculo de latência. Então você não pode investigar a origem deste ente ou de todos os entes. Você precisa primeiro lembrar que eles não são a sua presença atual, eles são o seu círculo de latência. Eles são um conjunto de possibilidades. E aí, quando você pergunta qual é a origem desse conjunto de possibilidades, aí sim você chega a alguma coisa. Portanto, você tem que lembrar, você quer saber se Deus criou o mundo, Deus não fez assim. Ele primeiro criou a possibilidade do mundo. É esta que você tem que investigar. Aí você chega a alguma coisa. Tudo isso que eu estou dizendo
estava, obviamente, na cabeça de Santo Tomás quando ele disse aquelas coisas. Porque ele sabia que todo mundo ia entender exatamente assim. Mas hoje as pessoas já não entendem assim. Porque os termos foram se carregando de outras conotações. Todas elas materializadas e coisificadas. De modo que nós temos que primeiro dissolver o sentido aparente do que o homem está dizendo, para daí, por baixo dela, encontrar, vamos dizer, a verdadeira vida daquelas palavras. Quando as pessoas dizem que estão buscando Deus, eu pergunto o que raio de coisa que eles estão buscando? Eu acho que é o que você fez que diz que está buscando Deus, ele está mentindo. Porque você está buscando algo que você não sabe o que é. Tá certo? O que você tem que buscar não é Deus, você tem que buscar a verdade. E a verdade é a realidade. Quer dizer, eu quero a realidade das realidades. Ou seja, apagadas ou suprimidas todas as ilusões, todas as aparências momentâneas, todos os auto-enganos, o que sobra? É isso que você tem que buscar. Agora, se você está buscando Deus, você já está buscando um determinado personagem. E esse personagem é representado culturalmente, um cafezinho, sob uma multiplicidade de formas que só confundem as coisas. Inclusive no ensino religioso, meu Deus do céu. Então, por aí você não vai encontrar nada. Agora, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um grupo de referência. Pode ser até um grupo de referência chamado igreja. E daí você entrou lá, você acha que agora você está no certo, você está entre os eleitos. E quem quer que saia daquilo é um malvado. E se é isso que você quer, meu filho, no Partido Comunista você tem a mesma coisa. A igreja também dá isso, mas só que é o seguinte, ela não foi feita para dar isso. Então, é por isso que eu digo a esse rapaz que me foi mencionado, digo, meu filho, se você teve a pior desilusão da sua vida, você dê graças a Deus. Foi Deus que estourou tua ilusão. Ele não quer que você se apegue a essas coisas. Porque tudo isso são formas criadas historicamente, umas mais legítimas, outras mais legítimas. Nem todas essas formas estão carregadas de criminalidade, como o caso do Legionário de Cristo, mas olha, graças a Deus existem essas empulhações, porque elas são desmascaradas, elas estouram como bolhas de sabão e nos deixam no vazio. E é esse vazio que você leva perante Deus. Para quê? Para que Deus te faça de novo. Deus é o fundamento da tua realidade. Você não tem nenhuma realidade fora aquela que Ele está infundindo em você. E é isto o que aparece de novo na comunhão. Quando o padre vai lá, põe uma hóstia na sua boca e diz, esse é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, meu Deus do céu? É o conjunto da possibilidade universal da qual foi feita toda a existência. E que você está sendo feito de novo naquele momento. Não procure uma explicação física para isso, porque todas as explicações físicas são tão remotas em relação a isso. A física inteira não faria o menor sentido sem isso que eu estou dizendo aqui. A física é uma pobre especulação perto disto aqui. Isto aqui é a verdadeira ciência. Isto é a ciência das ciências. Isto é a verdadeira metafísica. Então, por que aquele pedacinho de pão é o corpo de Cristo? Eu digo, se ele não fosse o corpo de Cristo, você também não estaria aí. Um elemento importantíssimo é você entender que esse conjunto de possibilidades de existência ele não é necessário. São apenas possibilidades. E não há nenhuma razão, nem meia razão, para que o conjunto dessas possibilidades de existência se manifestasse em algum momento. Por quê? A possibilidade universal contém tudo em si mesma. Ela não precisa de nada. Não há nada fora dela. Então, é por isso que se diz que Deus criou o mundo por amor.
Não tem outra explicação. Quer dizer, o que cria o mundo não é uma força física ou uma força metafísica. Não. É um ato de infundir a própria existência de Deus nas coisas. Deus constitui as coisas por dentro. Ele é as coisas. Ele é tudo que existe. Nada existe fora dele. Nele vivemos, nos movemos e somos, diz o apóstolo. Quer dizer, a busca de Deus, entre aspas, ela só faz sentido se você for capaz de se colocar no nível de abstração e universalidade que isso exige de nós. Nós não temos a visão intuitiva dessas coisas. Nós temos que meditar muito para chegar nela. E quando você lê ali 5 linhas de Santo Tomás de Aquino, ele diz, meu Deus, está tudo isso aí dentro. Aí você entende por que o homem é um doutor da igreja. Então, note bem, todos nós temos parentes, amigos, temos grupos de referência, etc, 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 etc. Tudo isso, meu filho, vai sumir. Na hora da morte vai tudo isso sumir. Não vai sobrar nada, nada. Mas tem algo que não dá para sumir. Aquilo que você realmente é. A sua existência tal como Deus a constituiu. É só isto que sobra. E tudo o que foi da sua vida será confrontado com isto. E tudo será transformado em nada. Se você não tem nenhum pinguinho de conhecimento desse enigma que você é perante você mesmo, e que para Deus não é enigma nenhum, tá certo? Então você está liquidado, meu filho. Você escolheu nada. Está entendendo? Então é só isto o que interessa. Uma só coisa é necessária. Não tirar os olhos disso a sua vida inteira. E isto é o que a Bíblia chama de caminhar diante de Deus. Quer dizer, você está fazendo as coisas para que Deus veja. O seu estado de espírito varia, mas a visão que Deus tem de você é permanente. Então, tem horas onde você está se permitindo, tá certo? Entrar em condutas que você sabe que estão falseando a sua essência original. Você está fingindo que é coisas que você sabe que você não é. Porque embora nós não nos conheçamos como Deus nos conhece, nós sabemos que nós temos dentro de nós a figura que Deus criou para nós. Ela está lá sempre. E nós sabemos que, às vezes, nós fingimos que somos outras coisas. Então, nessas horas, nós ficamos envergonhados perante Deus. Mas note bem, ficar envergonhado perante Deus não é a mesma coisa que ficar envergonhado perante os outros. Então, perante os outros, perante a comunidade humana, perante os amigos, você se envergonha de coisas que eles criticariam. Ou coisas que talvez até te prejudicassem socialmente. Mas você acha que Deus vai te prejudicar? Você acha mesmo que Deus vai ficar? Você fez isso, você fez aquilo. Meu Deus, isso é de um ridículo tão imenso. Então, você verá que se você tentar pegar toda a doutrina da igreja e tentar deduzir dela qual a conduta que você deve seguir em tal ou qual situação, você não vai conseguir. Porque já dizia Santo Tomás de Aquino que o problema é o seguinte: a ordem da moralidade consiste de uma série de regras gerais. E a vida moral constitui de uma série de situações particulares, vamos dizer, irredutíveis a outras situações. Então você nunca sabe exatamente o que você deve fazer. Não é isso? Então, quer dizer, por este processo, vamos dizer, do modelo de santidade, você não vai chegar a parte alguma. Você vai se atormentar de tal maneira que você vai sentir a necessidade de atormentar os outros. Você vai estar 24 horas por dia dizendo, eu sou um pecador, mas você é mais. Quando você segue esta linha, vamos dizer, da chamada norma moral, o que você está fazendo é desempenhar um papel no grande teatro do mundo. Vamos dizer, e qual é o grande pecado perante Deus? É desempenhar qualquer papel no grande teatro do mundo antes de desempenhar um papel perante Ele. Por isso que a Bíblia diz, Deus é ciumento. Deus quer sua atenção. Ele quer que você faça as coisas perante Ele. Quer que você se exiba perante Ele. E não perante o vizinho, perante o Legionário de Cristo, perante o Partido Comunista, perante o PT, perante o MST, perante o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá entendendo? Perante sua família, perante sua mulher, tá entendendo? Não pode ter dois deuses. Você só tem um espectador esta coisa. Então, você sabe que qualquer que seja, vamos dizer, a confusão das figuras que você assumiu durante a vida, algo você é. Realmente.
Porque é o que você é na possibilidade eterna, é o que você é perante Deus. Né? E é este que tem que se apresentar perante Deus. E eu acho que quando você vai confessar seus pecados, Deus já disse assim, nem precisa porque eu já sei de tudo. Né? Então o que você faz? Você pergunta a Ele. Está entendendo? Quer dizer, a verdadeira atitude de confissão, como mostrou Santo Agostinho no livro inteiro das Confissões, é uma atitude de pergunta perante Deus. Né? De pergunta e de abertura. De modo que, ao longo da vida, a sua figura perante você mesmo se tornará cada vez mais vazia. Cada vez você saberá menos sobre você. É? Eu sou assim ou assado, não sei. Porque nenhum ser humano pode se definir efetivamente nessa clave, porque esta é a clave do teatro. Essa é apenas uma aparência. É? Você pode estar assim ou estar assado, estar parecendo isto ou parecendo aquilo. Né? Mas, vamos dizer, esta alma, por assim dizer, vazia de atributos, que se você oferece a Deus para que Deus a preencha, esta é a sua única verdadeira realidade. O resto realmente não existe. Essas são só impressões. Agora, inclusive aqueles modelos de boa conduta e santidade que você está seguindo também fazem parte do teatro. Você pode dizer, bom, mas é um modelo um pouco melhorzinho do que os outros. Sim, são. Mas perante o infinito, que diferença faz? Então, não há atitude certa, vamos dizer, perante Deus, senão a total rendição. E a total rendição consiste em dizer, eu não me conheço, eu não me entendo, eu não entendo você, eu não entendo absolutamente nada. Então, faz de mim o que você quer que eu seja. É só isso. Essa é a única coisa, vamos dizer, pela qual, vamos dizer, a única coisa, o único objetivo que merece uma vida. Porque isso não vai acabar. Isto é a sua realidade eterna. Então, o mais não interessa. Miriam Macedo. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Como distinguir nessa frase Deus transcendente e Deus imanente? Não, você não distingue, você simplesmente sabe que ele tem esses dois aspectos. Não é possível você distinguir um do outro. Você sabe que ele tem, porque você sabe que Deus está presente, está aqui, mas você sabe que ele não está inteiro. Senão você seria o próprio Deus. Mas não tem um jeito de você distinguir substantivamente uma coisa da outra. Não é para... Como disse, isso é uma distinção e não uma separação, é uma distinção mental que você está fazendo apenas. Não existe um Deus transcendente e outro imanente. Existe a transcendência e a imanência. Tá certo?